hoje é Transamérica, resolveu abrir espaço para as bandas, para os músicos locais. Era uma rádio... Incentivar a produção local. Era uma rádio de rock, então o pessoal começou a permitir que você chegasse com uma fita gravada em estúdio, mesmo em Uberlândia. Tradicional demo, né? A famosa demo, e tocava a sua demo ali. E com isso a gente teve um boom de rock, coincidiu com aquele rock do Nascendo Paralamas, do Legião, lá no final, meados dos anos 80, né? E foi um boom aqui, que o Magrelo, por exemplo, que é o seu produtor, lembra muito bem que ele gostava. E a praça enchia para ver, eram 5, 6 bandas de rock tocando só de Uberlândia. E o que é mais interessante, repertório próprio. Então foi uma safra muito rica. A gente chegou a gravar 2 discos, um independente, depois um pela BMG Ariola. Mas aí, quando a gente chegou a estar na gravadora, já não tinha mais fôlego, a vida já tinha levado a gente por outros caminhos, as carreiras já estavam consolidadas em outras áreas. Foi acontecer bem mais tarde, em 90, eu já era o editor de cultura do Correio na época. O Felipe e o Fábio tinham já um negócio muito bem sucedido, e o Marcos, que entrou depois, que foi o tecladista, também. Então a gente chegou à conclusão de que era hora de parar mesmo. Então vamos, já que você falou, tocou no nome do Correio, vamos falar do Correio. Porque você começou como cartunista na primeira hora, depois já se transferiu para o Correio e está lá até hoje fazendo um belo trabalho. E eu sei, já tive notícias, acompanhei seu trabalho, que você desenvolveu um punhado de projetos lá, e você vai explicar para nós agora, pelo menos detalhadamente, é impossível, mas rapidamente para a gente, esses projetos que foram acontecendo e até hoje estão aí para as pessoas verem. Pois é, aí lá para 89, 80, foi justamente quando a gente estava começando o trabalho no solo vertical que estava melhor. Eu era o produtor gráfico da prefeitura, quer dizer, ainda na área de desenho. Além disso tudo, ainda foi ser produtor gráfico. Era a minha atividade na época principal, né? Era o meu trabalho. Então eu fazia os cartazes, os outdoors da prefeitura, eu trabalhava em publicidade. Mas tinha um texto interessante, o Nácio Rodrigues, hoje deputado, era o diretor do jornal, e ele falou: Maurício, você escreve bacana, vai lá pro Correio fazer um teste para ser repórter, né? Eu fui para lá pro Correio, fiz um teste, entrei como repórter, e logo em um ano eu já estava editando e fomos embora, né? Agora, as experiências que eu achei marcantes no Correio começaram talvez pelo caderno Revista, que eu acho que foi um dos precursores, um criador do caderno. Foi uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque já numa segunda fase com o Tom Gomes Pinto, que é um jornalista de renome nacional, que o Grupo Algar tinha trazido para dar uma organizada no Correio, ele falou: olha, a gente tem que ter um caderno de cultura. E ele me encarregou de fazer desde a concepção do nome até as sessões e tudo. Então, mas também porque você já estava enfronhado com esse meio, você já estava ali mexendo com música, cartoon, também já era mais fácil, né, de entrar nesse meio cultural. Eu acho que é importante. Quando a gente foi trabalhar no Revista, eu senti que, por exemplo, o fato de eu já ter tocado, o fato de ter feito o curso de artes plásticas me ajudou muito a lidar com essas questões. Hoje é até um problema que eu vejo no jornalismo, que te forma jornalista, mas na hora de você buscar um ramo, um segmento, acaba descobrindo que o jornalismo é uma coisa muito ampla e que você tem que ter conhecimento numa série muito ampla de assuntos e atividades. De atividades humanas mesmo. Então, eu me senti muito confortável nesse métier, tanto que eu fiquei nele, assim, até quando eu fui ser editor-chefe do jornal. Eu pulei de editor de cultura para editor-chefe direto. Eu não cheguei a passar por outras áreas. Isso é uma coisa que eu acho interessante também. Já foi um pulo bem grande que, né, você conseguiu segurar de boa, né, Maurício? Eu espero, né? Eu falo isso porque a gente acompanha o trabalho do jornal Correio e ele nunca caiu de qualidade, foi sempre só progredindo, só crescendo cada vez mais. Aí contou uma outra coisa legal, né? Quando eu era editor de cultura do Correio, você sabe, Rogério, que essa atividade é de meio período, né? Até pela legislação. Você é obrigado a trabalhar 6 horas, né? Estourando. Então eu era o editor de cultura do Correio e fui convidado pela Rede Triângulo para ser um dos fundadores do jornal Meio Dia, que era um projeto do coordenador da época da área, e da Patrícia e meu, quer dizer, a gente foi fazer essa coisa juntos lá. E hoje a Patrícia Manino está lá, eu fiquei 2 anos apresentando o jornal Meio Dia com ela. E até hoje se escuta: nossa, mas o Maurício saiu, mas será por quê? Por que ele não volta? Coisa de sair da Globo é meio complicado, dói um pouco, porque é uma exposição muito grande. E é uma coisa muito gostosa de fazer. Tudo que você faz tem um peso, né? Aparece. Então acho que as pessoas ficam naquela cobrança, né? Mas o que acontece foi o seguinte: era um momento de indecisão, que essa coisa de ficar em 2 é meio complicado, é igual ter 2 casamentos, né? Aí apareceu o convite do Correio, eu, muito a contragosto, deixei a televisão, mas investindo na mídia impressa, porque eu costumo dizer, até por ser filho de jornalista, né? Meu pai é o Luiz Fernando Quirino, que é jornalista também de Uberlândia já há muitos anos na cidade. Eu tenho tinta de impressão na veia, né? Bom, nós vamos encerrar esse primeiro bloco, nós voltamos daqui a pouco ainda conversando com o Maurício Ricardo. Só um minutinho.
O Circuito continua aqui batendo um papo com o Maurício Ricardo. E no bloco anterior eu estava perguntando para ele sobre as influências que o pai dele teve sobre ele. Te influenciou muito, Maurício? Ah, mas sem dúvida, né? Eu brigo com ele, eu peço para no almoço de domingo não sair assunto de jornal, mas aqui eu confesso que, nossa, foi uma grande influência. Ética, principalmente, porque é um grande profissional, um profissional ético, me ensinou isso. E porque eu fui criado num ambiente que jornal fazia parte da minha vida. Então, coisas para mim foram muito mais naturais que para muitos colegas. Para mim era fácil, aquele métier, aquele tipo de linguagem, aquela vida, né? Para mim foi como um prolongamento mesmo, foi uma coisa tão natural que quando eu me percebi, eu já era jornalista, eu não escolhi ser jornalista, foi uma coisa que foi indo. Foi acontecendo. E hoje, quando você tem alguma dúvida, você vai atrás do seu pai, ou ele fala, não, vai se virar sozinho, ou isso não acontece? Não dá, fica uma situação difícil, porque você tem que ter o cuidado de não misturar as estações. Aí pode ser uma coisa da minha cabeça. Eu acho o seguinte, o pai é o pai. Então, eu gosto muito de ir pro quarto dele para ele me apresentar as músicas do Nelson Gonçalves, do Léo Rosa. Toca no Clube da Seresta. As serestas que ele toca no Clube da Seresta. Inclusive, até quero te interromper, quero agradecer. Ele fez uma homenagem para mim no programa dele. Muito obrigado, seu querido. Adorei. Pois é, ele tá lá e tem os seus ouvintes, né? Porque também, sempre como eu também é versátil, ele é um radialista, um jornalista, é um cronista, o melhor, na minha concepção, no que ele faz na região, porque fazer com a riqueza poética que ele tem, as crônicas dele não é fácil, mas eu prefiro não misturar muitas estações, não. Eu acho que eu não me sinto muito à vontade nisso, sabe? E atrás dele para ter algum esclarecimento, alguma... Mas a gente conversa muito, mesmo, entre trancos e barrancos, mesmo com essa coisa que eu confesso que o problema é meu, que eu fico assim meio, não quero falar disso. Deve ser coisa mal resolvida, de filho. Não vou saber dizer porquê. Mas acaba pintando papo e a gente se aconselha muito um com o outro, mas não clima... Passa a ser uma troca de experiências, né, Maurício? Até de você com ele e ele pra você também. Essa altura é mesmo. Porque uma coisa que foi curiosa é que ele me indicou por primeira hora, por exemplo, né? Ele era jornalista, conheceu o Tonho e falou, meu filho desenha e tal. E eu fui fazer o teste. Mas nós nunca trabalhamos juntos, assim, em função de um levar o outro pro emprego. Por exemplo, quando ele foi para o Correio, eu não estava em posição de escolher nada. Ele chegou, claro, pelo seu mérito, que é imenso. E eu sempre desenvolvi minha carreira à parte. Então, a gente é mais colega. Isso é uma coisa muito, muito legal. Mas eu evito misturar. Eu tenho uma carência, até porque eu trabalho demais, de vê-lo em outro âmbito, sabe? Que é o âmbito familiar, pessoal. Porque ele é uma ótima companhia para você estar nesse âmbito. E eu não quero perder os poucos momentos que eu tenho com ele discutindo o trabalho que eu faço com você aqui, com todo mundo, né? Teve algum outro tipo de influência, Maurício? Olha, eu ia fazer que a maior injustiça do mundo se eu não falasse sobre a minha outra grande influência, que é a minha mãe, porque meu pai é jornalista, mas a dona Terezinha Ribeiro foi a rainha do rádio de Juiz de Fora, uma cantora maravilhosa, Rogério, e a voz dela, uma radioatriz, uma comunicadora de rádio fantástica, que uma voz até hoje, como se ela tivesse seus 20 anos ainda, e uma pessoa fantástica, da cabeça muito aberta, muito leve. E eu acho que todo lado de música veio da dona Terezinha, porque se dependesse do meu pai para cantar, eu tava realmente lascado, né? Mas ela com aquela voz, acho que me passou essa musicalidade e com a presença dela também em casa, sempre me incentivando, que meu pai sempre trabalhou muito. Foi uma presença muito marcante na minha vida, inclusive por isso, por ter sempre uma mente muito aberta. O ídolo da minha mãe, por exemplo, é o Alec Baldwin, ela que vai fazer 70 anos agora esse ano. Não é o Clark Gable. Então isso eu acho muito legal, sabe? Ela tem uma cabeça ótima e até hoje é uma... Evoluiu também, né? Ah, sem dúvida. É ótima de conversar e um grande talento também do rádio. Maurício, agora vamos falar um pouquinho sobre o Jornal Correio, que amanhã, sábado, está completando seus 60 anos. E você está aí nesse momento de transição, que o Correio, com certeza, daqui para frente vai ser um outro Correio, com muitas mudanças, com novas ideias, novos cadernos. Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador sobre essa nova fase que você está aí batalhando para acontecer. O Correio hoje está num momento muito rico, né? O nosso diretor, que é o Irineu Marcos Vassiliades, está investindo muito num processo de reformulação comercial e de marketing. O nosso diretor de vendas e marketing, que é o Jorge Cantarelli, também tem um trabalho muito importante nesse processo de reformular o Correio e de fazer dele um veículo mais presente para a comunidade. Eu acho que esse é o aspecto mais forte do Correio nos últimos tempos. Você vê o caderno de classificados, como ele ficou muito rico, um caderno hoje está com 56 páginas, já lançamos o veículo, estamos com toda uma estratégia comercial para estar mais próximo do mercado. É um dado novo no Correio, porque editorialmente ele teve grandes conquistas, inclusive que a gente deve grande parte delas ao José Paulo de Freitas, que foi o diretor anterior, hoje na Image TV. Também continua no Grupo Algar.
E então está um momento rico para o Correio. Eu acho que a gente consolidou um espaço, Rogério, com todas as deficiências que você tem em Uberlândia ainda, de hábito de leitura. Eu acho que é uma cidade que merecia ter jornais ainda muito mais fortes do que o Correio, embora o Correio seja, na sua área, o veículo de maior penetração na região. Não só de Uberlândia, de toda a nossa região, né, mano? Mas valia mais, porque Uberlândia merece muito mais, uma cidade de 500 mil habitantes. E a gente luta para dar um jornal à altura da cidade. Hoje o Correio tem seções nacionais, internacionais, colunistas, articulistas locais, que são, sem dúvida, os melhores de Uberlândia. A gente fala de boca cheia porque é verdade. E é um jornal pioneiro. Tem a primeira homepage atualizada diariamente na internet em todo o interior do estado, foi o do Correio. A gente foi o primeiro responsável lá, junto com a Image TV, pelo primeiro programa da televisão por assinatura. A gente tem centenas de projetos culturais apoiando eventos e alavancando a vida cultural de Uberlândia, a arte em geral. Então é um jornal que tem uma presença forte na vida da comunidade. E esses 60 anos acontece assim com muitos projetos para esse ano ainda. Ok, Maurício, obrigado por esse papo super descontraído. O circuito está sempre aberto para você, para o Jornal Correio. Sempre que tiver alguma novidade, volta e conta pra gente. Eu que agradeço mais uma vez por esse espaço e parabenizo a TV Paranaíba por estar falando das pessoas da cidade. Não sei se eu sou merecedor de tanta atenção, mas o fato de estar pegando o perfil das pessoas que trabalham para o Uberlândia e levar o programa como você e sua equipe estão fazendo, Rogério, é uma coisa realmente que merece todo o respeito e todo o apoio. Obrigado. E para encerrar definitivamente esse programa, eu não poderia deixar de dar algumas dicas de CD que a gente está acostumado a dar aqui toda semana no programa. E vou aproveitar o Maurício para falar de 2 CDs que ele gosta muito, que são lá da Videozoom Laser. Pois é, Videozoom Laser do meu amigo Afonsinho. Você nunca imaginava, Afonsinho, que ia virar seu garoto propaganda, né? Tá aqui. Bom, a primeira dica é As Mil e Uma Aldeias do João Bosco. João Bosco, que é esse grande compositor, violonista de mão cheia, e que depois de uma parceria rica com Aldir Blanc, mergulhou numa fase meio de onomatopeias, fazendo uma coisa mais musical e menos letra, e agora lança seu próprio filho como letrista num trabalho em que o garoto assina todas as 13 faixas do CD. Para quem gosta de boa música popular brasileira, um trabalho imperdível. Agora o outro, uma dica internacional. A segunda dica é o Tony Bennett on Holiday. É o Tony Bennett que virou cult depois que fez um Unplugged pela MTV, né? Então, o cara que é um ídolo dos anos 50, foi resgatado pela garotada e que nesse disco aqui presta um tributo à grande lady do blues, a Billie Holiday. Então ele canta só músicas do repertório dela, bem naquele estilão big band e aquele blues de antigamente, não é o blues de guitarra, é aquele blues raiz mesmo e que você não pode perder também. Então ficam aqui as 2 dicas da Videozoom Laser. É isso aí, Videozoom Laser, a maior em vídeo e a melhor em som. O circuito vai ficando por aqui e eu volto com você na segunda-feira. Um grande abraço.